A paz do Senhor Jesus, igreja, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim. Hoje eu tô vindo trazer uma palavra de reflexão para vocês, tá? Eu tenho sido conduzida pelo Espírito Santo a meditar nessa palavra há muito tempo e ela tinha sido muito difícil para mim. Eu não conseguia entender, não conseguia compreender, mas sempre sendo ali conduzida pelo Espírito Santo a meditar nela. E dessa vez o Senhor, ele abriu o meu entendimento para compreendê-la e eu quero compartilhar com vocês porque ela é muito importante. Eu tô falando, gente, do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, que fala sobre os discípulos serem o sal da terra. Eu não conseguia compreender por que Jesus ele associou os seus discípulos ao sal da terra. Eu não conseguia compreender mais ainda quando Jesus disse que o sal insípido ele não servia para nada. Não tinha como restaurar o sabor e por isso ele não servia para nada, a não ser para ser lançado fora ou pisado pelos homens. Eu não conseguia compreender até que estudando essa palavra, eu fui buscar quais eram os benefícios do sal naquela época para o povo e eu descobri que o sal ele era valiosíssimo. O sal ele era tão precioso, tão necessário, que ele servia de pagamento para as pessoas, muitas das vezes. O sal ele era usado não só para o tempero, que é o que a gente vê aí hoje em dia. Não, o sal ele era usado de forma medicinal. O sal ele era a geladeira do povo, gente. Ele ajudava a preservar, manter ali o alimento, a carne, o peixe do povo. O sal ele era usado no templo do Senhor para alguns ritos. Resumindo, o sal naquela época era necessário. Eu compreendi que foi por isso que Jesus associou os seus discípulos ao sal, porque os discípulos eles são necessários, eles têm seus benefícios, eles são importantes para as coisas assim do dia a dia do povo, para a vitalidade do povo. Porém, o sal insípido, gente, ele não tinha nenhum valor, tá? Muitas das vezes o sal naquela época, ele vinha do Mar Morto e por isso ele era misturado com muitos minerais. E quando esse sal ele era exposto à umidade, o cloreto de sódio, que é o sal verdadeiro, ele se desfazia. Ele era a palavra correta, ele se dissolvia, eu li aqui, ele se dissolvia e restava apenas assim um resquício de sódio que tinha o sabor de terra. Ele não tinha ali o sabor do sal puro, ele tinha o sabor de terra, por isso ele era chamado de sal impuro. E esse sal, gente, ele era usado para ser lançado fora. Fora onde? Nas calçadas da rua, na lama. Para quê? Para endurecer o solo da calçada. Ou muitas das vezes também ele era usado para ser pisado pelo homem, como a palavra diz. Por quê? Porque ele era usado para deixar solos inférteis, para matar a vitalidade do solo. E a reflexão que eu quero aqui trazer para vocês hoje é com base em uma pergunta. Qual tipo de discípulo você tem sido para o reino? Será que você tem sido um discípulo útil, como o sal com sabor, o sal verdadeiro? Ou você tem sido um discípulo inútil, como o sal impuro, o sal insípido? Essa pergunta, gente, pode parecer assim, bem pesada, mas ela é verdade nua e crua. Nós precisamos nos fazer essa pergunta. Sabe por quê? É como a palavra de Deus fala lá em João 8. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Você tem permanecido na palavra do Senhor? Será que você é um discípulo que estuda a palavra e põe ela em prática em todas as áreas da sua vida? Será que você tem sido útil para o reino de Deus? Será que você tem posto prioridades na sua vida que é agregar valor aonde você tá, no seu ministério, na sua casa, no seu trabalho, no seu chamado? Gente, isso é importante. Isso é muito importante. Ou será que você tem sido um discípulo inútil? Um discípulo como sal insípido, que muitas das vezes é usado para deixar a terra estéril. Será que você tem sido esse tipo de discípulo que, ao invés de contribuir, agregar, melhorar, tem matado solos? A gente tem que ter cautela. Sabe por quê? Porque eu ouvi esses dias uma palavra que eu achei muito forte. Satanás hoje em dia ele não quer tirar você da igreja. Ele quer que você esteja dentro da igreja sendo sal insípido, inútil, que não agrega. Pelo contrário, que vai matando o seu próximo com a sua mentalidade,
que ainda é como a mente do mundo, que não foi renovada pela palavra do Senhor? Isso é muito sério. Eu falo isso assim porque eu precisei meditar e entender que em algumas áreas eu ainda estava sendo sal insípido. Como sal insípido? Porque a gente não quer meditar na palavra. A preguiça muitas das vezes nos vence. A gente não quer encarar os desafios que o Senhor nos direciona porque tem um medo. E muitas das vezes a gente se coloca no lugar de inútil na terra. E é como lá em João 15 diz: aqueles que não permanecerem na videira serão cortados e lançados fora. Se você não frutificar, você é cortado e lançado fora. Sabe? Isso é muito sério. Aqui também fala, lá no versículo 14, em Mateus 5, versículo 14, vocês são a luz do mundo. Gente, o mundo jaz do maligno, o mundo está em trevas. Você, como discípulo de Jesus, é a luz. O que é ser a luz na terra, gente? Ao meu ponto de vista, é você literalmente permitir ser usada pelo Senhor para salvar uma vida, para trazer para ela a luz, tirar das trevas, abrir os olhos, mostrar para elas que o mundo passa, que existe um reino, que existe um futuro que nos dá a vida eterna. Ser a luz do mundo é você contagiar o povo com as obras positivas da sua mão, porque quando você dá bons frutos, o nome do Senhor é glorificado, é exaltado, e é para isso que o Senhor te criou, é para isso que o Senhor te chamou para ser discípulo de Jesus, para fazer grandes coisas e fazer diferente. Eu tô falando isso aqui, gente, para vocês e aprendendo também, porque como diz aqui, vocês são a luz do mundo, o mundo ele está em trevas. Se nós permanecermos no mundo com a visão, com foco em coisas do mundo, nós nunca seremos a luz, nós seremos apagados, sabe? Lá na minha igreja, esse ano tem sido ministrado, né, o ano dos frutos, e a gente quer muito colher bons frutos, mas antes da colheita tem um processo, sabe? Antes da colheita tem um processo no qual nós precisamos lançar as sementes. Qual é a semente que você, como discípulo, tem lançado nessa terra? Sabe? Porque a gente colhe o que a gente planta. A lei da semeadura, ela é real e ela é clara. A Bíblia prega isso o tempo todo. Nós precisamos nos posicionar. Então, se você hoje está sendo aí como sal insípido, você conhece o caminho. Inverta os seus costumes, os seus atos, muda isso. Volta atrás, permita-se ser transformado pela palavra de Deus. Permita-se ser transformado de sal insípido, sem sabor, para um sal verdadeiro, que agrega, que tem a utilidade, que é precioso para o povo. Eu espero que vocês tenham gostado. Clique em se inscrever nesse canal, curta esse vídeo para que ele venha alcançar mais vidas e que o canal venha crescer cada vez mais e todos venham ter a vida edificada através da palavra de Deus. Um beijo, igreja!